Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como a ciência consegue tomar aquelas decisões críticas, de altíssimo risco, mesmo lidando com a incerteza que sempre existe nos dados. Pensa bem, desde a aprovação de um medicamento novo até as previsões de uma eleição, toda a conclusão científica carrega uma certa margem de dúvida. Então, vamos decifrar juntos como as ferramentas estatísticas não só aceitam essa incerteza, mas conseguem medir e usar isso a favor da descoberta da verdade. Para começar, a gente tem um baita desafio prático nas mãos. Como é física, financeira e até logicamente impossível testar cada indivíduo de um país ou observar todos os eventos do universo, os pesquisadores precisam usar amostras. Sabe aquela velha história de provar só uma colherada da sopa para saber se a panela inteira está bem temperada? Pois é exatamente isso. Essa é a grande base da inferência estatística. Pegar um pedacinho da realidade para tentar entender como todo funciona. Mas aí vem o problema central. Como cada amostra é só uma pequena fatia dessa realidade imensa, ela sempre vai trazer uma incerteza embutida. Ou seja, a média ou resultado que a gente encontra ali, naquela amostrinha isolada, quase nunca vai ser a média exata de toda a população. Sempre vai existir aquele famoso erro amostral. E olha, ignorar que ele existe pode levar a conclusões bem equivocadas e perigosas. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pela incerteza da amostra, dar uma olhada no intervalo de confiança, entender os falsos positivos e negativos, falar sobre o limite alfa e fechar com as decisões no mundo real. Tudo isso para mostrar de vez como as estatísticas quantificam o que a gente não sabe com certeza. Chegamos à primeira seção, a incerteza da amostra, que é basicamente o ponto de partida de qualquer análise. Afinal, toda e qualquer conclusão científica de respeito começa com a humildade de entender que aqueles dados são só uma estimativa, tá? Não são uma verdade absoluta de jeito nenhum. E entrando no intervalo de confiança, medindo o desconhecido. Para lidar com essa variação de um jeito realmente pragmático, a gente precisa de uma régua confiável para medir justamente aquilo que não sabemos. O que nos traz a uma das ferramentas mais geniais que a estatística já criou. O intervalo de confiança, que foi introduzido lá em 1937 por Jerzy Neyman, é na verdade uma espécie de margem de erro que a gente constrói em volta da nossa estimativa amostral. Ele quantifica a confiabilidade daquele dado, criando meio que uma faixa de valores. É dentro dessa faixa que a gente espera que o número real da população, o verdadeiro parâmetro, esteja escondido. E aqui a gente precisa parar um segundo para desmistificar uma coisa super comum. Um intervalo de confiança de 95% não significa, de forma alguma, que tem 95% de chance de o valor real estar ali dentro daquele intervalo específico. Na verdade, isso confunde muita gente, esses 95% dizem respeito à taxa de sucesso do método em si. Pensa assim, se a gente repetisse o procedimento colhendo 100 amostras totalmente diferentes, 95 desses intervalos que a gente criasse iam conter o valor real da população. Depois que o intervalo já foi calculado e está ali no papel, acabou o mistério. Ou o parâmetro está lá dentro ou não está. A probabilidade não entra mais na jogada. O que nos leva à nossa próxima seção, os falsos positivos e negativos, a nossa matriz de erros. Vamos dar uma olhada em como os testes de hipóteses funcionam, porque depender de amostras significa que o risco de tomar a decisão errada sempre vai nos acompanhar. Essa tabela que a gente está vendo agora é fascinante porque ela categoriza perfeitamente os dois riscos primários de qualquer pesquisa. Sabe quando a ciência rejeita algo que na verdade era verdadeiro? Pois é, aí acontece o erro do tipo 1, o famoso falso positivo, que é governado por uma métrica chamada alfa. Agora, quando os dados falham em detectar uma diferença que realmente existe lá fora, a gente tem o erro do tipo 2, que é o falso negativo, e esse é território do beta. O grande xadrez da ciência é saber equilibrar perfeitamente esses dois. Para deixar isso bem pé no chão, imagina um ensaio clínico para um remédio novo. As consequências na vida real são brutais. Cometer um erro do tipo 1 significa liberar para o público um tratamento que não tem efeito nenhum, gerando falsas esperanças e um baita desperdício financeiro. Por outro lado, um erro do tipo 2 significa engavetar uma cura que poderia literalmente salvar vidas, só porque o estudo não foi sensível o suficiente para captar o efeito. Dá para perceber o peso disso? Avançando então para um limite alfa, definindo a fronteira para o erro. Já que esses falsos resultados são matematicamente inevitáveis, a ciência precisa traçar uma linha no chão bem estrita. É preciso definir com todas as letras quanto risco a gente topa aceitar. E esse gráfico ilustra de um jeito muito brilhante o que é o alfa, que também chamamos de nível de significância. Ele é a probabilidade máxima que os cientistas estão dispostos a aceitar de cometer um erro do tipo 1.
O padrão histórico na maioria das áreas é fixar isso em 5%. Essas áreas sombreadas ali nas pontas do gráfico representam justamente essa região crítica. Se o resultado do estudo cair ali, a gente descarta a hipótese nula de uma vez, assumindo esse risco bem controlado de apenas 5% de estar anunciando um alarme falso. Só que, claro, tem uma pegadinha forte nessa história. Se a gente tenta diminuir o limite alfa lá embaixo para blindar o estudo contra falsos positivos, a nossa região crítica de rejeição simplesmente encolhe. Exigir provas tão rigorosas assim torna automaticamente muito mais difícil detectar um efeito verdadeiro. O que acontece então? O nosso beta vai para as alturas, aumentando bastante o risco de um falso negativo. É, na prática, uma gangorra estatística. Dando uma olhada bem de perto em como essas distribuições se cruzam, aquela área sombreada é exatamente o nosso beta. Essa parte mostra a probabilidade exata de um estudo falhar em reconhecer que um tratamento inovador realmente faz efeito, simplesmente porque o resultado caiu numa zona onde as regras matemáticas nos impediram de rejeitar a hipótese nula. Então, para conseguir mitigar esses riscos que se sobrepõem o tempo todo, sem afrouxar o rigor do nosso alfa, os pesquisadores adotam uma convenção que costuma ser de 4-1. Ou seja, aceita-se um risco de 5% para falsos positivos e 20% para falsos negativos. Mas o verdadeiro truque de mestre, a única forma de diminuir os dois erros ao mesmo tempo, é aumentar o tal do poder estatístico. E o jeito mais direto de conseguir isso, aumentar o tamanho da amostra. Mais gente sendo testada, mais dados, mais clareza. Por fim, vamos para a nossa última parte, decisões no mundo real, o confronto entre a significância e a relevância. Chega de probabilidades teóricas, vamos ver como essas métricas afetam a nossa vida na prática. Sabe de uma coisa absolutamente vital de se entender? Ter um valor P baixo que nos dá a tão sonhada significância estatística apenas confirma que, sim, existe uma diferença entre os grupos, ponto. Mas isso não atesta de jeito nenhum que essa diferença é grande, que é importante ou que vai ser útil para os pacientes na clínica médica. Esse gráfico é maravilhoso para ancorar essa ideia. Ele mostra certinho como um intervalo de confiança pode muito bem escapar da linha do zero. Beleza, ele é estatisticamente significante. Mas e se o efeito for tão pequeno que não encosta nessa linha pontilhada, que é o que marca o impacto real para as pessoas? Em outras palavras, a matemática grita que o efeito existe, mas a biologia e a medicina avisam, olha, isso não vai mudar a vida de ninguém. Para a gente encerrar essa análise, fica uma reflexão bem provocativa. Ferramentas estatísticas como os intervalos de confiança e o controle minucioso do alfa são fantásticas para medir a incerteza do mundo. Mas, no fim do dia, quem julga se aqueles números realmente importam somos nós. Afinal, se a gente celebra uma descoberta super significante no papel, mas que não causa impacto nenhum na realidade prática, será que estamos olhando para os dados certos? Pense nisso.